Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Sou o professor João Rodrigo Andrade. Vamos a mais uma aula sobre a solução das equações de Navier-Stokes. Na aula anterior nós apresentamos o problema, nós discretizamos a equação e apresentamos o problema do acoplamento, pressão e velocidade, ou seja, para resolvermos a velocidade necessariamente devemos resolver também a pressão. No entanto, temos apenas duas equações e três incógnitas e devemos resolver essa questão. Então, para isso, pessoal, existem vários algoritmos. Existe, por exemplo, o Simple, o Simplec, existe o Piso, existe o algoritmo dos passos fracionados, certo? E todos eles são normalmente encontrados em softwares comerciais, como o próprio Ansys Fluent, ou softwares mais acadêmicos, né, como o OpenFOAM. E todos servem muito bem, todos trabalham muito bem, certo? O Simple é o que nós vamos mostrar aqui. Apesar de ser o mais simples e o nome ser Simple, não tem nada a ver, certo, pessoal? Método Simple significa Semi-Implicit Linked Equations, certo? Então, uma tradução grosseira em português é uma equações ligadas de forma semi-implícita. Não é uma tradução muito boa, mas seria mais ou menos isso. Então, este método, pessoal, é um algoritmo que foi originalmente desenvolvido por Patanker e Spalding em 1972. Desde então, várias outras novas formas, né, foram criadas. Então, foi desenvolvida uma família de métodos, mas todos, de certa forma, foram originados a partir deste, né, do Simple. Então, basicamente, pessoal, neste método há uma estimativa do campo de pressão seguido de sua correção. Então, por estimativa, leia-se chute, certo? Então, a gente vai chutar o campo de pressão e depois vamos ter ferramentas necessárias para sua correção. Em seguida, descobriremos o campo de velocidade, então vamos entender como isso se dá. Como eu adiantei na aula passada, devido até a própria questão dos coeficientes das equações para a própria velocidade, para a própria equação da velocidade, esses coeficientes eles dependem da própria velocidade. Então, o coeficiente depende da velocidade e a equação é da velocidade, ou seja, é uma não linearidade. E devido a essa não linearidade, a solução desse sistema ele tem que ser dado de forma iterativa, e a cada passo iterativo, os coeficientes são atualizados, certo? Então vamos lá. Então, a seguir, exibimos o método de uma malha bidimensional em regimes laminares, certo? Então, por que regimes laminares? Porque não estamos resolvendo uma equação aqui de fechamento da turbulência. Obviamente, se tivéssemos uma malha muito bem refinada, tridimensional, poderíamos simular um regime turbulento pelo método direto, certo? Também conhecido como método da simulação direta, né? DNS, Direct Numerical Simulation. Mas bem, então vamos tratar aqui como um regime laminar. Então, para início dos cálculos, definimos um campo de pressão estimada P asterisco. Então, pessoal, preste atenção que esse asterisco aqui ele representa uma estimativa. Ou seja, se a pressão é estimada, quer dizer que ela não está correta. Ela deve ser correta. Então, esse P asterisco é uma pressão errada, certo? Então, vamos supor, temos as equações ali de Navier-Stokes, discretizamos essas equações, temos lá uma equação que envolve a velocidade e a pressão, aí a gente chuta um campo de pressão, certo? A partir do chute desse campo de pressão, pessoal, podemos descobrir o valor das velocidades que também serão estimadas. Ou seja, utilizamos um determinado campo de pressão não conhecido, aí chutamos esse campo de pressão. Então é um campo de pressão estimado com asterisco. Com esse campo de pressão então conhecido, a gente consegue, né, essa equação que ela ganha uma solução, porque serão duas incógnitas, U e V para duas equações, certo? Então aqui o que está em verde é resolvido. Mas como essas equações foram resolvidas com base em um campo de pressão estimado, essas velocidades também são incorretas, elas são estimadas também, certo? Então aqui a gente tem equações estimadas, perdão, variáveis estimadas, né, melhor dizendo.
Então aqui, ó, como aplicamos uma pressão estimada, as velocidades calculadas com este campo também são estimadas, isto é, incorretas, mas é um chute inicial. Então vamos continuar aqui desenvolvendo o método. Agora, pessoal, definimos os valores estimados como parte dos valores corretos da pressão e velocidades. Então, teremos essas três equações aqui. P, correto. Então, esse aqui, o P, é o P correto, o campo de pressão final, certo? É igual ao P asterisco, que é o P estimado, mais P', né, que seria a correção da pressão. Mesma coisa para velocidade. Então, U estimado mais U corrigido. E V igual a V estimado mais V corrigido. Ou seja, esses termos aqui são os termos chamados exatos, ou seja, os termos corretos, é o campo de pressão e velocidade corretos. E esses aqui os termos de correção. Então, pessoal, se conhecermos os termos de correção, podemos somar o termo aqui estimado e encontrarmos dessa forma o termo exato. Certo? Então, subtraindo duas equações, certo? Então, desenvolvemos aqui a equação exata, a correta, e aqui é a equação estimada, tal como nós mostramos agora mesmo. E vamos subtrair uma da outra. Então, aqui, ó, a UP, que seria o AP para a equação de U, né? O P menos AUP, o P asterisco, isso nos dá isso aqui, AUP multiplicado por UP menos o P asterisco. Igual a somatória aqui do mesmo procedimento, né, o coeficiente multiplicado dessa diferença, só que aqui são as velocidades vizinhas que estão no extensio utilizado, mas isso aqui, ó, o menos P, menos porque tem um menos aqui do lado de fora, mais PW, mais, né, porque menos com menos, mais PP, mais PW, menos PW, que já misturou três sinais de menos aqui, tá menos PW. Então, a gente faz essa subtração aí. E subtraímos da mesma forma a equação aqui para velocidade V. Então, tudo que foi feito para U também é feito para V. Então, estamos utilizando essas duas equações. Certo, pessoal? Então, temos essas duas formas aqui de equacionamento. Pessoal, agora, como nós definimos P igual a P asterisco mais P', U igual a U asterisco mais U', etc. Podemos notar, então, que, por exemplo, o P menos o P asterisco, o P, né, que seria o P exato, menos o asterisco, o P asterisco, nos dá a correção da velocidade. Então, aplicando aqui essas equações que estão em verde nas equações em amarelo, teremos as seguintes, né, correlações. Então, agora temos duas equações para as correções da velocidade U e V, com base nos termos corrigidos de pressão, né? Certo? Então, vamos lá. Dando sequência, então aqui, certo? Pessoal, então vamos considerar que este termo aqui é nulo. Por que é nulo, pessoal? Isso aqui são os termos vizinhos. Então, isso aqui é uma primeira aproximação, uma primeira hipótese do método. Não tem nenhum significado físico considerarmos isso aqui nulo, mas nos ajudará na solução, certo? E qual é a explicação para isso ser coerente? É o seguinte: este método será feito por várias iterações, até chegarmos no resultado final, na solução final. Ao final das iterações, pessoal, necessariamente teremos os termos de correção nulos, certo? Então vocês vão entender melhor à medida que desenvolvermos os métodos. Aí, como esses termos serão nulos, esses termos aqui, nessas somatórias desprezadas aqui, também serão nulas e podem justificar isso que nós fizemos. Então essa simplificação pode parecer estranha agora, né? Um pouquinho esquisito, mas será melhor explicada no futuro. E a equação que nos sobra é essa aqui, ó. O P' igual um termo dependendo das pressões corrigidas da correção da pressão, certo? E podemos notar aqui, pessoal, que o coeficiente UP, ele passou dividindo aqui, né? Então, a caneta. Então, aqui, esse termo aqui, ele passa dividindo, certo? É a mesma coisa para velocidade. Então, separando os termos de correção para velocidade, ou seja, pessoal, temos aqui U' e V'.
Vamos retornar agora esse termo U' e V' da seguinte forma. Então, U' é igual a U menos U asterisco. E V' é igual a V menos V asterisco. Então, teremos a seguinte equação, pessoal. É uma equação para correção da velocidade. Ou seja, a velocidade correta igual a velocidade estimada, mas este termo aqui envolvendo a correção da pressão. Certo? Então, estamos desenvolvendo. Pessoal, notem que esse desenvolvimento aqui de equações, ele já deixou de ser físico, certo? Isso aqui são manipulações matemáticas até o presente momento. Ou seja, se conhecermos a correção da pressão, conheceremos o campo de velocidade. Então, pessoal, nosso próximo passo é conhecermos P', certo? Como vamos fazer isso? Lembrando que originalmente temos duas equações e três incógnitas. Continuamos assim, então necessariamente precisamos de uma outra equação. Certo? Então, precisamos dessa equação, certo? Temos aqui, né? E qual equação utilizaremos? Pessoal, faltou uma equação para ser utilizada, a continuidade, certo? Então, acaba que temos três equações. A continuidade nos dá uma terceira equação e com ela podemos fechar esse problema, né? Então, vamos aplicar a equação da continuidade no volume de controle da pressão. Gravem, né? Isso aqui. Estamos utilizando o volume de controle da pressão. Por quê? Porque, como nós vimos na aula passada, para uma malha deslocada, temos três diferentes volumes de controle, da pressão, da velocidade U e da velocidade V, certo? Então, aqui desenvolvendo, né? Então, temos aqui esta equação aqui da continuidade, dρ1, dρx, mais dρv, dρy, que é o divergente da velocidade é igual a zero, certo? Isso aqui é uma equação. E podemos discretizar essa equação. Então, discretizando aqui por volumes finitos, teremos o E y é delta y menos UP delta y mais Vn delta x menos Vp delta x. Lembrando, pessoal, que essa discretização aqui é para uma malha uniforme, certo? Então, temos o dx e o dy. Não há variação em dx, não há variação em dy. Por isso que foi resultado esta equação aqui. Pessoal, e o que podemos fazer? Aplicarmos estas equações aqui. Caneta. Por exemplo, temos aqui o P. E temos aqui uma equação para o P. É o P. Então, a gente pega esse termo e insere aqui no lugar de UP. Aqui temos o E. Pegamos um termo parecido, só aqui para o volume, logo ao lado direito. Certo? Então, fazemos isso tanto para a velocidade U quanto a velocidade V. E dessa forma, pessoal, introduziremos a pressão aqui, ó, tá vendo? Temos P' aqui nessa equação e vamos ter uma equação com P'. De tal forma que, reorganizando todos esses termos, substituindo e reorganizando, teremos uma equação, um sistema linear para pressão, para correção da pressão. Então, teremos AP, P, né? P minúsculo de pressão, P maiúsculo do ponto P. P, tá, fica até cacofônico isso aqui. Mais APE, PE', e assim por diante, igual a um termo fonte, um BP. E quais são esses coeficientes, pessoal? Os coeficientes são dados pelas seguintes equações. Então, AP igual a menos delta y quadrado sobre AUPE, né? O que significa esse AUPE? É o seguinte. O AUP é o coeficiente para o termo UP da equação do termo P. Esse AUPE é o coeficiente do termo P do volume bem ao lado, do volume do lado direito, certo? Bem, é um pouco complicado isso aqui, né? Se vocês desenvolverem, talvez, com certeza, vocês vão entender. Mas recai que, como é uma malha uniforme, esse termo aqui e esse termo aqui são iguais. Então, todos AUPE e AUP são iguais, certo? Somente porque é uma malha uniforme. E aqui, APN é menos ΔX ao quadrado sobre AVPN, certo? E aqui é a mesma coisa, segue a mesma lógica. E o APP, ele é a soma de todos esses termos multiplicado por menos 1, certo? Pessoal, aqui essa equação aqui ela já está discretizada, mas basicamente ela tem a forma da equação de Poisson, certo? Então isso aqui é também chamado de equação de Poisson para pressão. E o termo fonte aqui vai ser
é basicamente o divergente da velocidade estimada. Então temos aqui o BP é menos UE menos UP delta Y menos VN menos VP delta X. Certo? Então, pessoal, aqui temos uma equação para o P', e essa equação ela pode ser resolvida, como a gente viu aqui, há coeficientes, há o termo fonte, e a gente resolve essa equação e obtém o P'. Então, pessoal, com esse passo aqui, nós conhecemos o P'. Agora podemos corrigir a velocidade, então, conhecendo o P' e conhecendo o estimado, a gente calcula a velocidade correta, certo? Então, pessoal, esta velocidade é chamada de velocidade correta, mas ela não será. Por quê? Aqui atrás nós fizemos uma aproximação, né? Nós consideramos nulo esses termos, ou seja, é uma aproximação, isso aí deve ser corrigido. E a forma de corrigirmos isso, pessoal, é repetirmos todo esse processo. Então é uma iteração. Esse processo que eu descrevi foi uma iteração. Então teremos aqui, ó, consideramos a aproximação abaixo. Isto é verdade somente na solução final. Então, após várias iterações, esses termos realmente vão a zero. E como podemos proceder a essa iteração? É o seguinte, no próximo slide eu vou mostrar essa equação, mas nós vamos dizer o seguinte. Agora, para a próxima iteração, o termo P estimado vai ser o P novo que acabamos de encontrar. Então, na próxima iteração, precisaremos de outra estimativa para o UP. Então, a gente vai pegar esse valor calculado, atribuir ao UP asterisco e começar uma nova iteração, os novos cálculos, certo? E a mesma coisa é para o P, né? Agora, o novo P estimado vai ser igual ao P estimado mais o P'. No entanto, pessoal, devido às simplificações que nós fizemos, esse método pode ter alguns problemas de convergência. Para evitar isso, podemos inserir aqui um termo de subrelaxação. Então, vamos fazer da seguinte forma. Vamos considerar aqui que o termo de relaxação chama alfa, certo? Então, alfa, vamos chamá-lo de zero. Zero não, perdão, de 1 inicialmente. Se alfa é igual a 1, o P novo, temos aqui então a equação para o P novo, P new, é igual a o P asterisco mais o P de correção, porque o alfa é igual a 1, certo? Então, esse novo P, esse P new, ele vai ser utilizado para iniciar a próxima iteração. A mesma coisa para a velocidade aqui, ó. Para a velocidade, vamos mudar a cor aqui. O new vai ser dado como o alfa, né? Então, vai ser dado como o U encontrado. É a mesma coisa para o V. Certo? Agora, alfa não é mais 1. Alfa é diferente de 1. E por que isso, pessoal? Porque fazendo desta forma, o salto, o novo valor da variável, ele tem uma variação mais amena, certo? Menos brusca, porque a gente diminui esse peso aqui e aumenta o peso da velocidade estimada. E a gente diminui também o salto dessa adição da pressão aqui, certo? Então isso aí facilita um pouco, isso aí também é não físico e a essência disso é para ter uma interação mais suave, certo? Então, muitas vezes, quando o alfa é igual a 1, o sistema ele não consegue convergir. Não conseguimos achar uma solução. Então, a gente diminui esse valor de alfa, o alfa sendo menor. Essas iterações aí, elas são mais suaves e o sistema ele consegue uma convergência. No entanto, quanto menor o alfa, mais lenta vai ser essa correção, certo? Essas iterações. E quanto maior, ele mais rápido, só que há uma maior chance de ser instável. Certo? Então, pessoal, vamos resumir aqui para facilitar a vida, né? Aqui nós só desenvolvemos as equações, então vamos usar um fluxograma que vai simplificar um pouco. Então, aqui iniciamos, né, o procedimento e damos uma estimativa inicial. Uma estimativa para U, V e P, chamada de U asterisco, V asterisco e P asterisco. Então, pessoal, considerando essa estimativa, só um errinho aqui, né? Como de praxe, sempre tem um errinho.
Aqui, considerando essas estimativas, então aqui é asterisco, P asterisco e W asterisco. Então esse aqui é um asterisco muito feio que eu estou fazendo, mas é um asterisco, certo? Eu esqueci aqui. Beleza, então nós estimamos novos parâmetros aqui para UP e VP com base nos parâmetros estimados e nas pressões estimadas, certo? Então aqui descobrimos novos valores de U estimado e V estimado. Com esses novos valores, nós resolvemos a equação para pressão, certo? Esses valores eles estarão aqui no termo fonte. Então aqui, os valores eles serão importantes aqui, certo? E o restante são coeficientes. Daí tiramos aqui um valor de P corrigido, P'. Com P' e os valores U e V estimados, calculamos o IV novo, né? Então aqui calculamos aqui os valores novos de UP e VP, certo? A partir daí, com U, V e P', nós calculamos os novos valores, né? Então, P correto é o P estimado mais a correção. O nil é a mesma coisa, envolvendo o alfa aqui. Então, temos novos valores para a próxima iteração. Aí, pessoal, a gente vai checar se convergiu esse sistema. Eu vou mostrar no próximo slide como que se dá essa convergência. Convergiu? Não, não convergiu. Então, pegamos esses valores, o P-nil, o nil e V-nil, eles serão considerados U asterisco, V asterisco e P asterisco. E esse processo ele será retomado, certo? Opa, convergiu? Pare, acabou o procedimento, então está solucionado isso. Pessoal, falta um detalhe aqui que é a convergência. Então, como se dá essa convergência? Podemos usar a equação da continuidade. Então, necessariamente, a matemática nos diz que essa soma aqui, o divergente da velocidade, é zero. No entanto, para resultados numéricos, isso aí não é zero. Então, a gente discretiza essa equação, a gente iguala isso aqui a um epsilon, certo? E nosso objetivo é que esse epsilon seja igual a zero ao final da iteração, mas ele nunca é, ele sempre é aproximado. Então, a gente vai considerar que foi convergido o sistema quando o epsilon tender a zero. Então, a gente coloca lá, quando o epsilon for menor, por exemplo, que 10 elevado a menos 8, esse sistema ele está convergido e temos a solução do nosso campo, certo? Então, é isso, pessoal. Este aqui é o método simple, né? O método mais simples. E, novamente, o nome não tem nada a ver aí com o fato de ser mais simples. E ele foi retomado aqui nessa aula, foi dado aqui nessa aula. Com certeza, né, quando a gente vê uma apresentação teórica dessa, nos resta muitas dúvidas. Porém, na próxima aula nós vamos fazer um exemplo. Vamos fazer o exemplo da cavidade com tampa deslizante, onde vamos ver termo a termo, coeficiente a coeficiente, e tudo vai ficar muito mais simples, certo? Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima aula.